Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo, gostaríamos de pedir a você que acompanha-nos que dê um like e se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar as relações de simpatia e antipatia dos espíritos, sobre as metades eternas, das perguntas 291 a 297. Na pergunta 291, além da simpatia geral oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos afeições particulares, os espíritos se gostam. Nós sabemos que no plano espiritual o que rege é o amor fraterno, mas além desse amor fraterno tem algumas afeições particulares? E eles respondem que do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material. Porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. O amor no plano espiritual é muito mais forte porque ele é verdadeiro. Ele não é feito através das ilusões do plano material. Ele é realizado através das simpatias dos espíritos. Na pergunta 292, alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Ódio, raiva, rancor, despeito, tudo isso é característica de espíritos inferiores. E na pergunta 293, conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na terra? E eles respondem que não. Compreenderam que era estúpido o ódio, que se votavam mutuamente, e pueril o motivo que os inspirava. Apenas os espíritos inferiores conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Quando chegamos no plano espiritual, nós percebemos que aqueles motivos que nos levavam a antipatizar uns com os outros não existem mais. E que o amor verdadeiro acaba unindo as pessoas. E nos tornamos com o tempo amigos daqueles com os quais não tínhamos amizade. Porém, há espíritos tão inferiores que conservam o ódio no plano espiritual e voltam para obsediar aqueles aos quais odeiam. É claro que tudo aí vai depender de uma sintonia vibratória. Aquele que está sendo obsediado, aquele que está sendo assediado, odiado do plano espiritual, esse só vai sofrer essa influência se tiver no mesmo padrão de vibração que esses espíritos. Kardec faz uma nota. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. Os espíritos, quando passam para o plano espiritual, ele dá esse exemplo, né, de dois colegiais que, quando chegam à idade madura, eles chegam na idade madura. Eles percebem as coisas com outros olhos. Os espíritos, quando desencarnados, percebem as coisas diferentemente de como nós percebemos aqui na Terra e nos deixamos envolver por qualquer bobagem, por qualquer motivo de briga. Na pergunta 294, a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. É claro que a lembrança daquilo que nos fizeram e que nos magoou, muitas vezes, se nós não trabalhamos essa mágoa, nos faz afastar daquelas pessoas que nos magoaram, sim. Para isso é necessário que haja todo um trabalho de perdão, de aceitação do outro, para a gente transpor esses limites da mágoa e se libertar de todos esses sentimentos que nos atrasam a evolução. Na pergunta 295, que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? E quando somos nós que fazemos mal? A essas pessoas, a esses seres, se são bons,
eles nos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até às vezes em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Daí os espíritos nos aconselharem que nos reconciliemos com os nossos adversários enquanto estamos juntos aqui na Terra. O orgulho muitas vezes nos impede de ir até eles nos pedir perdão, mas sempre que nós cometemos a falta, é importante que nós vamos pedir perdão. Não só nos perdoando, é necessário que nós nos perdoemos, que nós nos compreendamos, que nós nos acolhamos. Porém, é necessário também suplantar o orgulho e ir pedir perdão. Porque se nós pedirmos perdão pelos erros que cometemos e o outro não nos perdoar, já não nos cabe a responsabilidade. Porque nós fomos nos humilhar e pedir este perdão. Estamos conscientes de que erramos, estamos dispostos a refazer o erro que cometemos. O outro, então, vai depender dele, perdoar ou não perdoar, para que a amizade, a harmonia se restabeleça. Na pergunta 296, são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Quer dizer, essas afeições podem se alterar, uns espíritos podem se gostar e deixar de se gostar, ou não se gostarem e passarem a se gostar? Como é que é essa relação no mundo espiritual? Eles respondem que não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. No plano espiritual, não há ilusão da matéria. Os seres não se enganam, eles se veem e se sintonizam pela semelhança de vibração. Falta-lhe a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que quando são puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhe advém do amor que os une. Essa é a felicidade real. Quando o espírito ele vai se elevando e adquirindo o amor verdadeiro, ele não perde esse amor, porque é um amor fraterno, é um amor que o preenche e que preenche a todos que estão à sua volta. Na pergunta 297, continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu das principais causas de ordem física, desaparecem com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. O que nós vemos hoje em dia são muitas relações de simpatia, mas em função de ilusões, em função de sexo, em função de atração sexual, em função da beleza física ou de outros interesses mesmos materiais que atraem um ser ao outro. Necessidades, carências, traumas, frustrações são sentimentos desencontrados e desequilibrados que nos fazem muitas vezes enxergar no outro aquele ser que vai nos completar, que vai nos amar. Mas quando começamos a trabalhar dentro de nós mesmos, no nosso mundo íntimo, como a doutrina nos ensina, nós percebemos que não é no outro que nós vamos encontrar essas aspirações. Nós precisamos estar completos, inteiros em nós mesmos, para atrairmos até seres melhores, por semelhança de sintonia vibratória. Se muitas vezes nós temos ao nosso redor seres que ainda pensam de maneira diversa, que não se esforçam, que não despertaram, que estão na consciência de sono, como falam os nossos psicólogos atuais, estes seres estão próximos de nós porque de alguma forma nós estamos sintonizados com eles. Precisamos então continuar esse trabalho íntimo para, de alguma forma, nos elevarmos, ajudando também no progresso daqueles que estão à nossa volta. Assim nós encerramos o módulo de hoje, vamos dar continuidade no próximo encontro. Muito obrigada e até lá!